Boa noite, meus amados, boa noite, povo de Deus. Quero trazer uma mensagem para vocês essa noite. E a mensagem que eu quero trazer é: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Por que eu quero trazer essa mensagem? Porque muitas vezes a gente atropelamos os processos de Deus em nossas vidas para viver o propósito. E não é assim. Primeiro a gente tem que passar por um processo para aí sim a gente viver um propósito. Então, vocês abram a Bíblia de vocês em Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos lá, e diz assim a palavra: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Então, para tudo nessa vida há um tempo, certo? Muitas vezes a gente atropelamos o processo. Muitas vezes a gente quer primeiro correr sem nem ter aprendido a andar. A gente muitas vezes não entendemos. Oramos, pedimos a Deus que as coisas sejam no nosso tempo, mas não é assim que funciona. Tudo é no tempo dele. Por isso que Jesus Cristo, quando fez a oração, nos ensinou a oração do Pai Nosso. É uma oração que, se você for destrinchar ela, tem vários pontos de reflexão primordiais. Por isso que é a melhor oração a que nosso Senhor nos ensinou. Porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e não é assim. E na oração do Pai Nosso, Jesus diz o quê? Que seja feita a tua vontade, não a nossa. Porque Ele sabe que Deus sabe do que a gente precisa antes que a gente peça. Agora tem um porém também. Para você viver a promessa, você tem que passar pelo propósito, certo? E isso acontece para aqueles que escolheram viver uma vida cristã. Veja o que diz em Salmos 25, do versículo 13 ao 15. Diz o seguinte: a sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Ou seja, então, o propósito, as bênçãos de Deus estão para aqueles que o seguem, que o temem, que o amam, que cumprem seus estatutos e mandamentos, certo? Deus, quando nos criou, nos deu o livre-arbítrio, correto? Mas por que Ele nos deu o livre-arbítrio? Porque Deus nos ama tanto que Ele nos deu a liberdade de escolher entre Ele ou não. Por que Ele fez isso? Porque Ele sabe que aqueles que o escolherem, não vão o escolher porque era a única opção, mas sim porque realmente escolheu seguir os mandamentos de Deus. Essa é uma das lógicas maiores do livre-arbítrio. Então aqueles que realmente o seguem têm a escolha de não seguir, mas aqueles que o seguem de coração, com fé e entrega. Então, para você viver a promessa, você tem que passar por um propósito. Então, justamente o que diz em Eclesiastes 3, tem um tempo para tudo. Então, não adianta a gente querer atropelar o processo para viver o propósito. Para a gente viver o propósito, viver os planos de Deus em nossa vida, a gente tem que passar pelo processo. Não tem jeito. Amém? Espero que vocês tenham captado a mensagem. Espero que Deus esteja com vocês, que Deus abençoe vocês. Desejo uma ótima noite, que Deus esteja com vocês. Graça e paz, graças a Deus.